Não toca nesse roteador! Foi o que o técnico Jonas Ribeiro gritou para mim, tão alto que parecia que o som bateu no ar e voltou. Eu, Mariana Albuquerque, fiquei parada no meio da sala, sem entender nada, enquanto a luz piscava rápido, como se estivesse com medo também. O barulho era estranho, um estalo seco vindo de algum canto da casa, e eu senti um calor subir do chão, quente demais para o fim de tarde em Porto Alegre. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ele queria sair correndo antes de mim. Eu olhei para o Jonas e ele estava com o rosto branco, quase sem respirar, como se tivesse visto alguma coisa que eu ainda não tinha visto. O som do meu próprio fôlego ficou alto, grosso, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. A sala inteira parecia menor, apertada, como se as paredes estivessem chegando mais perto devagar. A luz piscou de novo, mas dessa vez foi diferente. Não foi só um piscar, foi como se tudo tivesse tremido junto com ela. Eu senti um cheiro de plástico quente no ar, forte, como se alguma coisa estivesse derretendo ali perto de mim, mas eu não via nada queimando. O cheiro parecia andar, entrar no nariz, na garganta, e eu engoli seco. A minha mão ficou gelada, mesmo com o calor estranho que eu sentia na pele. O silêncio que veio depois foi pior. Um silêncio duro, daqueles que fazem até o barulho do próprio piscar incomodar. O Jonas levantou a mão, como se quisesse me impedir até de respirar perto do roteador, e eu fiquei sem saber se dava um passo para trás ou para frente. O chão parecia vibrar bem fraquinho, quase imperceptível, mas eu senti pela sola do pé. A janela tremeu como quando passa um caminhão pesado, só que não tinha caminhão nenhum na rua. Eu ouvi minha própria respiração fazendo barulho, um barulho feio, rápido, como se meu corpo soubesse de algo antes de mim. Tentei olhar para o roteador, mas a luz piscou bem na hora e tudo ficou meio borrado por um segundo. Parecia que tinha alguma coisa ali dentro, alguma coisa que eu não devia tocar, mesmo que ele estivesse desligado. Me deu uma sensação estranha, como quando a gente sente que alguma coisa ruim está prestes a acontecer, mas não sabe o quê. O ar ficou mais quente, como se tivesse um cobertor pesado em cima de mim. Eu ouvi outro estalo, mais forte dessa vez, como se alguma coisa estivesse prendendo a respiração também. Senti uma onda de calor passar bem perto do meu rosto, tão rápido que achei que tinha imaginado. A luz piscou de novo, dessa vez mais lenta, como se estivesse avisando. O Jonas deu um passo para trás e eu não entendia por quê. Não entendia nada, só sabia que alguma coisa séria tinha acabado de começar bem na minha frente. Eu abri a boca para perguntar alguma coisa, qualquer coisa, mas não deu tempo. Outro estalo aconteceu, tão forte que eu senti o ar tremer perto do meu rosto. Parecia um tapa seco no meio da sala. O som correu pelas paredes, passou pelo teto e desceu pelo chão, como se a casa inteira tivesse engolido um trovão. Eu virei o rosto na hora, instintivamente, como se fosse um reflexo de medo que meu corpo conhecia antes da minha cabeça entender. O Jonas deu mais um passo para trás. Ele estava com a mão ainda levantada, a palma virada para mim, como se estivesse segurando o ar, tentando impedir que eu chegasse perto de alguma coisa que eu não estava vendo. O rosto dele parecia mais pálido do que antes, e os olhos dele não piscavam. Ele olhava fixo para o roteador, como se aquela caixa preta pequena fosse um animal prestes a atacar. A luz oscilou mais uma vez, só que dessa vez não piscou. Ela afundou. Ficou fraca, baixa, quase apagando. A sala ficou com uma cor estranha, meio amarela, meio cinza, como se tivesse um filtro esquisito sobre tudo. Eu senti um frio repentino. Aquele frio que começa na nuca e desce pela coluna devagar, como se tivesse alguém passando a mão gelada ali. Minhas pernas ficaram leves, como se eu estivesse prestes a cair, mesmo sem me mover. O cheiro de plástico quente aumentou tão rápido que queimou meu nariz. Eu levantei a mão para cobrir a boca sem perceber. Era como se alguma coisa estivesse derretendo atrás das paredes, ou dentro delas. Eu juro que ouvi um chiado leve, bem fininho, como o som de uma TV velha quando dá problema. Era um som fraco, mas constante, quase escondido no ar. "Tem alguma coisa aí, Mariana", o Jonas disse, mas foi quase um sussurro. Não era mais um aviso, era um medo. Um medo real. O tipo de medo que não precisa de explicação. O tipo que só de ouvir a voz de alguém, você sabe que devia ter corrido 5 minutos antes. Eu finalmente dei um passo para trás. Só um. Mas foi o suficiente para sentir o chão vibrar outra vez. Dessa vez mais forte. A vibração subiu pelo meu pé, pelo meu tornozelo, como se tivesse alguma coisa se mexendo embaixo das tábuas. Meu coração bateu tão rápido que eu achei que fosse desmaiar. E aí, por um segundo, o silêncio tomou conta.
Um silêncio tão grande que parecia que até o mundo tinha parado para ouvir o que ia acontecer. Foi nesse silêncio que algo brilhou. Um ponto minúsculo de luz azul saiu do canto da parede, bem perto da tomada. Um pontinho rápido, como se fosse uma faísca tentando nascer. Mas antes que eu conseguisse entender, ele desapareceu. Sumiu no ar. Só que o chiado não sumiu. O chiado aumentou. Subiu mais um pouco. Depois mais. E mais. Até virar um barulho vivo, como uma coisa respirando dentro da parede. O Jonas deu um passo para frente dessa vez, como se fosse tentar me puxar. E eu abri a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas o som simplesmente não saiu. Minha garganta estava travada. Eu só conseguia olhar para o roteador. Quente demais, parado demais, como se estivesse segurando algo que não devia existir. E então aconteceu. Um estalo tão explosivo que fez a janela vibrar inteira ecoou bem na minha frente. O som entrou no meu peito como um soco. A luz apagou. A sala ficou escura por um segundo. E no exato momento em que a luz voltou, baixa, tremida, eu consegui ver alguma coisa se movendo na sombra perto da tomada. Eu não sei dizer o que era. Eu só sei que não era normal. E que estava cada vez mais perto. Se você tivesse visto isso comigo, eu queria saber o que você acha que faria no meu lugar. Me conta aí nos comentários. De verdade. E já fica aqui comigo. Se inscreve no canal para acompanhar o resto, porque o que aconteceu depois foi ainda pior. Eu volto um pouco no tempo. Antes de tudo isso começar, antes de qualquer luz piscar, antes do cheiro de plástico quente, antes de qualquer estalo atravessar a minha casa como se fosse um aviso. Volto para quando a minha vida ainda era só normal. Simples. Aquele tipo de normal que ninguém percebe que tem até o dia em que ele some. Eu moro sozinha em um apartamento pequeno em Porto Alegre, num bairro tranquilo, daqueles em que as pessoas ainda seguram a porta do prédio uma para as outras. Meu lugar não tem nada de especial. É só um espaço acolhedor que fui montando devagar, com móveis escolhidos mais pelo preço do que pela beleza, uma manta que minha mãe me deu, umas fotos antigas na estante e uma planta que eu vivo achando que vai morrer, mas insiste em continuar verde. Minha rotina era tão comum que eu consigo quase sentir ela quando fecho os olhos. Eu acordava com o barulho dos ônibus passando na avenida, sempre no mesmo horário, como um despertador natural. A luz entrava pelas frestas da cortina e batia no chão de madeira, fazendo aquele brilho amarelado que deixa tudo com cara de manhã calma. Eu colocava a água para esquentar, pegava minha caneca azul, a mesma que uso desde a faculdade, e ficava ali, parada, ouvindo o som da água borbulhar enquanto pensava no dia. Meus dias começavam sempre assim, com silêncio. Eu gostava desse silêncio. Era meu jeito de organizar a cabeça antes do mundo começar a pedir coisas. Eu trabalhava de casa a maior parte do tempo, então minha rotina era atravessada pelos sons que a gente só percebe quando presta atenção. O vizinho de cima arrastando cadeira, alguém batendo porta no corredor, um cachorro latindo no apartamento 203 e a geladeira fazendo aquele ronco que às vezes até parece uma respiração. Eu fazia tudo devagar. Não porque eu era calma, mas porque eu precisava desse ritmo para funcionar. Abria meu notebook, respondia e-mails, escrevia, revisava e parava de vez em quando para olhar pela janela. Lá fora, sempre tinha alguém passando. Uma senhora com sacolas pesadas, um homem de bicicleta, uma criança pulando nas poças quando chovia. Era um mundo que acontecia sem pressa, e eu me encaixava nele do meu próprio jeito. No meio da tarde, eu tinha o costume de fazer uma pausa. Às vezes eu passava um café fresco. Outras vezes, só ficava olhando para as minhas coisas, pensando em nada. Eu gostava do barulho da chaleira, do cheiro do pó de café, daquele vapor que subia e sumia rápido. Eram esses momentos pequenos que davam cor aos meus dias. Nada demais, nada grandioso, mas eram meus. A internet sempre foi importante para mim por causa do trabalho, então eu me acostumei a prestar atenção no sinal, nos ruídos, nos pequenos travamentos. Mas nada sério. Nada que me deixasse preocupada. Era só aquela vida de sempre, onde as coisas funcionam do jeito que a gente espera. Pelo menos até aquele dia. Eu lembro perfeitamente da manhã em que tudo começou a sair do lugar. O céu estava meio nublado, com uma cor branca que deixava o apartamento ainda mais claro. Eu acordei com a sensação de que seria um dia comum, talvez até um pouco preguiçoso. Fiz tudo igual. Banho rápido, cabelo preso, café forte, um pedaço de bolo que sobrou de ontem. Sentei no sofá com meu notebook no colo e comecei a trabalhar. Algumas horas depois, notei que a internet estava instável. Nada demais. Uma queda rápida, depois voltou. Poucos minutos depois, caiu de novo.
E de novo. Aquilo me irritou um pouco, mas nem passou pela minha cabeça que fosse algo grave. Liguei para a operadora, expliquei, e eles mandaram um técnico vir olhar. Só isso. Só isso. Uma visita de rotina, dessas que a gente agenda e nem pensa muito. Mas antes do técnico chegar, teve um pequeno detalhe que agora, olhando para trás, eu enxergo diferente. Eu estava escrevendo, concentrada, quando senti uma leve vibração na mesa. Bem leve. Como se alguém tivesse dado um toque na madeira. Achei que fosse minha imaginação, minha perna batendo sem querer, o celular vibrando. Mas o celular estava no silencioso. E a mesa não estava encostada em nada. Ignorei. Não era algo que chamasse realmente minha atenção naquele momento. Talvez uma corrente de ar, talvez nada. A gente sempre tenta dar explicações fáceis para coisas que não entende. A internet caiu mais uma vez. Respirei fundo, levantei e fui até o roteador sem pensar muito. Toquei nele. Estava morno. Mais morno do que o normal, mas eu só pensei que poderia ser porque ele já estava ligado há muito tempo. Estiquei os dedos para desligar e ligar de novo, aquele gesto automático que todo mundo faz. Só que, antes que eu chegasse a fazer isso, a campainha tocou. Era Jonas Ribeiro. Ele sorriu, um sorriso profissional e rápido, e disse que ia dar uma olhada. Eu deixei ele entrar, claro. Era só um técnico. Só alguém fazendo o trabalho dele. Ele passou o scanner perto da parede, fez algumas perguntas simples, mexeu nos cabos e não parecia preocupado. Ele tinha aquele jeito de pessoa que já viu todo tipo de problema e sabe resolver. Eu fiquei de perto, observando, porque eu sempre fico. Mas nada chamava a atenção. Era só mais uma terça-feira, igual a tantas outras. O cheiro de café ainda estava no ar, a chaleira ainda estava morna na pia, e a luz da sala fazia aquele brilho suave no chão que me dava uma sensação de segurança, mesmo quando nada na vida estava perfeito. O mundo ainda era tranquilo. Eu ainda conseguia respirar fundo sem medo. Jonas ainda não tinha corrido gritando. A luz ainda não tinha piscado do jeito que piscou. Nenhuma faísca tinha saído da parede. E eu ainda não sabia que aquele dia tão comum, seria o último antes de tudo virar outra coisa completamente diferente. A minha vida ainda era normal. E eu não fazia ideia de que, em poucos minutos, essa normalidade ia desaparecer como se nunca tivesse existido. Eu lembro exatamente do primeiro sinal estranho, embora na hora eu tenha feito de tudo para fingir que não era nada. Jonas ainda estava ali, ajoelhado perto do roteador, quando a luz da sala oscilou pela primeira vez. Não foi um piscar forte, não foi algo que chamasse atenção de verdade. Foi só um puxão rápido na claridade, como se alguém tivesse passado a mão na frente da lâmpada. Um movimento suave demais para parecer um problema, mas estranho o suficiente para me fazer olhar para cima sem perceber. A luz voltou ao normal um segundo depois, e eu mesma me convenci de que tinha imaginado. Mas meu corpo não acreditou tanto assim. Senti aquela sensação fina na pele, como quando um vento frio encosta só em um lado do braço. Era pequeno, quase nada, mas eu senti. Jonas não disse nada. Continuou mexendo nos cabos, com aquela calma de quem já viu todo tipo de mau contato. Mas eu percebi uma coisa. Ele parou por meio segundo, um parar tão pequeno que quase ninguém notaria. A mão dele ficou rígida antes de continuar. Pequeno demais para chamar de reação, mas foi o suficiente para eu guardar aquilo no fundo da memória. Foi aí que o segundo sinal apareceu. Um chiado fininho, tão fininho que parecia estar no limite do que o ouvido humano aguenta. Sabe aquele som agudo que algumas TVs fazem quando estão com defeito? Era parecido, só que mais irregular. Como se o som estivesse tentando nascer e morrer ao mesmo tempo. Veio da parede, ou do teto, ou talvez do roteador. Eu não consegui saber ao certo. O som parecia andar, mudar de lugar, quase como se estivesse procurando um espaço para sair. Por alguns segundos, tentei ignorar. Passei a mão no ouvido, como se isso pudesse resolver, e apertei os lábios para não perguntar nada. Faz parte da nossa cabeça esse reflexo. A gente sempre tenta achar uma explicação simples, mesmo quando não existe nenhuma. Deve ser o vento, pensei, sendo que nem janela aberta eu tinha. Pode ser só interferência, repeti para mim mesma, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. O chiado sumiu, voltou, sumiu de novo. Um som tímido, mas que deixava uma sensação estranha, como se algum tipo de vida estivesse ali dentro da parede. Enquanto isso, percebi outro detalhe. A temperatura da sala mudou. Não de uma vez. Foi lenta,
como se uma onda de calor estivesse passando pela casa, escorregando pelas paredes e chegando até a ponta dos meus dedos. O ar ficou mais pesado, inconsistente, como se eu estivesse respirando algo mais espesso. Meus ombros esquentaram, mas meus pés continuaram gelados. Era uma sensação confusa, desconcertante. Frio e calor ao mesmo tempo. Parei um instante ao lado da porta da cozinha. Coloquei a mão na parede, sem pensar. E foi aí que eu senti. Estava quente. Muito mais quente do que deveria ser. Parecia que alguém tinha colocado uma estufa do outro lado da parede. Algo pulsando ali dentro, aquecendo devagar, como o corpo de um bicho respirando. Tirei a mão rápido, não porque queimou, mas porque meu cérebro chegou a uma conclusão que eu não queria admitir. Aquilo não era normal. Mesmo assim, eu disse em voz baixa, quase num sussurro infantil. Deve ser só o sol. Mas o sol nem batia naquela parede. A partir desse momento, tudo começou a ficar deslocado. Pequenas coisas que normalmente passariam despercebidas começaram a incomodar. Uma caneca que estava milimetricamente fora do lugar na bancada. E eu tinha certeza de que não mexi nela. Uma sombra que parecia se mover um pouco mais rápido do que o necessário quando a luz oscilava. O tapete da sala se mexendo levemente, como se alguém tivesse passado o pé por debaixo. Mas eu estava sozinha. Ou pelo menos, achava que estava. Eu fui até a cozinha e parei de novo. O silêncio, antes tão pacífico, agora parecia uma parede grossa. Um silêncio cheio de algo. Como se tivesse alguma coisa esperando dentro dele. A geladeira fez um estalo seco, mais forte do que o normal, e eu dei um passo atrás, sem querer. Senti um arrepio na espinha, um arrepio daqueles que vêm direto do corpo, não da cabeça. Era como se meu instinto estivesse tentando falar comigo e eu estivesse tapando os ouvidos. Voltei para a sala e reparei que Jonas me olhava com o canto do olho. Ele não parecia assustado ainda, mas tinha uma concentração fora do comum no rosto dele. Uma tensão leve nas sobrancelhas. Os ombros um pouco levantados, o pescoço rígido. Como se ele tivesse percebido alguma coisa que ainda não queria me contar. Ele abriu a boca para dizer algo, mas parou antes da primeira palavra. Aquela pausa me acompanhou por muito tempo depois. Eu tentei andar pela sala, fazer alguma coisa comum, normalizar o ambiente. Mas cada passo parecia solto, como se eu estivesse pisando em algo que não combinava com o resto. O ar tinha cheiro de elétrico, um cheiro que não era exatamente queimado, mas também não era limpo. Um cheiro que lembrava coisas antigas, fios antigos, aparelhos antigos e ameaça. A sensação não combinava com a minha casa, com o meu sofá, com a minha rotina. Era como se o lugar estivesse perdendo a cor devagar. Eu fui até a janela para respirar um pouco, mas quando coloquei a mão na maçaneta, senti um leve choque. Nada forte, só o suficiente para me fazer recuar. Olhei para os dedos, sem acreditar. Olhei de novo. Estavam normais, mas o choque tinha sido real. Pequeno, mas real. Dei uma risada curta, desconfortável, tentando convencer a mim mesma de que era só estática. Mas eu sabia que não era só. A estática parecia estar em tudo. Na parede, no ar, no chão, até no meu peito. Eu tentei ignorar todos aqueles sinais, como qualquer pessoa faria. Tentei forçar a normalidade, repetindo na minha cabeça que nada demais estava acontecendo, que era só mais uma tarde comum, que tudo estava sob controle. Mas a verdade é que, no fundo, no lugar mais silencioso dentro de mim, uma sensação começou a crescer devagar. Uma sensação pequena, fraca, mas persistente. A de que algo estava deslocado, algo estava errado, algo estava prestes a me encontrar, e eu ainda não sabia o quê. E foi nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a normalidade começou a se desfazer na minha frente, fio por fio. Eu ainda estava tentando me convencer de que tudo aquilo era só cansaço, só distração, só uma tarde ruim, quando o momento que mudou tudo aconteceu. Não foi algo grandioso à primeira vista. Não foi barulho de explosão, nem luz estourando no teto. Foi só um som pontudo, seco, tão rápido que parecia um dedo estalando. Só que muito mais forte. Tão forte que atravessou o ar como uma linha quente, cortando o silêncio e fazendo meu corpo inteiro travar. O estalo veio de dentro da parede ao lado do roteador. Eu senti o impacto antes mesmo de entender. Foi como se o som tivesse chegado primeiro ao meu peito, batido por dentro, e só depois meus ouvidos reconhecessem que aquilo era um estalo. Um estalo grande demais, firme demais, errado demais.
Eu recuei sem pensar. Senti o calcanhar arrastar no chão, fazendo aquele som áspero que parece ecoar mais quando a gente está com medo. Jonas levantou o rosto na mesma hora, como se tivesse levado um choque invisível. Ele prendeu a respiração por um segundo. E esse segundo pareceu durar minutos. Foi então que o cheiro apareceu. Um cheiro quente, ácido, familiar de um jeito ruim. Não era queimado de comida, nem de vela, nem de papel. Era outro tipo de queimado. O tipo que só vem de plástico derretendo, de fio exposto, de risco. Aquele cheiro que faz o nariz arder e sobe direto para o fundo da garganta, queimando um caminho que a gente não consegue ignorar. Eu senti o corpo inteiro reagindo antes de eu pensar. A pele arrepiou. O estômago apertou. Os dedos tremiam sem eu perceber. E por um instante, eu tive a sensação estranha, muito estranha, de que a casa inteira estava respirando quente ao meu redor. Olhei para Jonas. Ele não disse nada. E o fato de ele não dizer nada foi pior do que se ele tivesse gritado. O silêncio dele me deu mais medo do que qualquer barulho. A luz da sala oscilou de novo. Mas dessa vez não foi um piscar. Foi um afundar. Como se a lâmpada tivesse perdido força por dentro. Como se alguém estivesse drenando a luz, puxando a energia de algum lugar que eu não conseguia ver. Eu dei mais um passo para trás. O cheiro ficou mais forte. O estalo bateu na minha mente como se fosse um aviso que eu não sabia interpretar. E foi aí que uma pergunta brotou de mim sem controle, invadindo meus pensamentos como um grito abafado. Será que isso é realmente só um problema de energia? Eu tentei racionalizar. Tentei pensar no que poderia ser. Um curto? Um fio derretendo? Um cabo velho? Mas nada disso explicava o calor na parede. Nem o chiado vindo de diferentes pontos. Nem a forma como a luz parecia cansada. Nem a reação do Jonas. Naquele instante, tudo dentro de mim começou a pesar. A sala ficou menor, mais estreita, como se as paredes estivessem se fechando. E ao mesmo tempo, algo dentro de mim se abriu. Uma sensação que eu não queria ter. Um medo que parecia crescer devagar, se espalhando pelas minhas costelas. Você já sentiu algo assim? Aquela sensação de que alguma coisa muito errada está acontecendo. Mas você não sabe de onde vem? Se fosse com você, o que você faria? Eu pergunto isso porque até hoje eu não sei explicar o que senti naquele momento. Só sei que parecia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que eu não tinha como prever. Algo que não parecia técnico, nem lógico, nem comum. E como se respondesse ao meu pensamento, o segundo estalo aconteceu. Esse foi pior, muito pior. Não foi só um som, foi um golpe. A parede vibrou, mesmo que por um instante. A vibração correu pela estrutura da casa como se alguém tivesse batido do outro lado com algo metálico. Eu juro que senti o chão balançar. Meu corpo inteiro congelou. A respiração ficou presa na garganta. A sala pareceu girar por meio segundo. O cheiro de plástico queimando ficou tão forte que meus olhos arderam. O chiado aumentou. A luz afundou de novo. E eu senti, com todo o corpo, não só com a cabeça, que aquilo não era um problema técnico qualquer. Jonas finalmente falou. Mas o jeito que ele falou me deu ainda mais medo. Mariana, afasta. A voz dele estava baixa, como se estivesse falando com alguém doente, frágil, prestes a quebrar. Ele se levantou devagar, com cuidado, sem fazer movimentos bruscos. E eu percebi que até a respiração dele mudou. Ficou curta, rápida. A respiração de alguém que percebeu algo grande, algo sério, algo fora do previsto. Eu não conseguia mover as pernas. Não conseguia desviar o olhar do ponto exato em que o cheiro estava mais forte. Algo dentro da parede parecia vivo. Não no sentido impossível, mas no sentido perigoso, ativo, prestes a ceder ou explodir ou liberar alguma coisa que eu não queria descobrir. Eu abri a boca para perguntar alguma coisa, para pedir explicação, para pedir qualquer coisa que me fizesse sentir que eu tinha controle. Mas antes que a primeira palavra saísse, um terceiro estalo atravessou a sala. E esse foi tão alto que eu dei um grito involuntário. O som bateu no teto, voltou para as paredes, se espalhou pelo chão. As luzes se apagaram por meio segundo. E quando voltaram, muito fracas, foi como se toda a minha casa tivesse mudado de cor. Eu senti meu coração cair dentro do peito. Aquela sensação dura, pesada, que só vem quando a gente percebe que algo muito grave acabou de se revelar, mesmo que a gente ainda não consiga ver o que é. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Que aquilo não era mais um simples problema de energia. Que algo estava se abrindo, se soltando, se preparando para acontecer dentro daquela parede.
e que eu estava perto demais. E foi nesse exato instante que eu percebi que não havia mais como voltar para a normalidade. A linha tinha sido ultrapassada. E alguma coisa estava vindo. Jonas ainda estava com o corpo tenso, como se tivesse acabado de ouvir uma ameaça que só ele conseguia entender. Eu não conseguia tirar os olhos da parede. O cheiro, o calor, o peso do ar, tudo parecia vivo. Meu peito subia e descia rápido demais, e cada respiração parecia trazer mais daquele ar pesado para dentro de mim. A sala estava estranha. Não era só a luz fraca. Era como se tudo tivesse escurecido por dentro também, como se a casa estivesse segurando o próprio fôlego. Foi então que o celular do Jonas vibrou. Não foi uma vibração normal. Foi uma vibração longa, contínua, intensa. O tipo de vibração que o celular só faz quando alguém liga repetidamente, sem pausa. Ele olhou para o bolso com uma expressão que eu nunca tinha visto num adulto. Medo puro, estampado, sem disfarce. Ele atendeu rápido, antes mesmo do segundo toque. A voz do outro lado saiu alta, distorcida, urgente. Eu não podia entender tudo, mas dava para ouvir partes soltas, como tiros de palavras atravessando o ar. Jonas, não continua aí. Não continua aí. Você precisa sair dessa casa agora. Não toque em nada. É sério, é sério. A voz era de homem adulto, firme, mas quebrada depressa. Não era a voz de quem está dando instrução técnica. Era a voz de quem está tentando impedir uma tragédia. Eu olhei para Jonas sem piscar. Ele ficou rígido. A mão dele apertou o celular tão forte que os dedos ficaram brancos. Ricardo, calma. E então Ricardo, o tal supervisor, cortou ele. A leitura que chegou aqui é impossível. É instável demais. Tem coisa acumulando aí dentro. Pode ser falha interna séria. Muito séria. A palavra séria entrou na minha cabeça como se tivesse peso. Parecia cair, bater, ecoar. Séria. Séria. Uma falha elétrica séria. Dentro da minha casa. Do lado da minha parede. Ao meu lado. Escuta, Ricardo continuou, com um tom que parecia estar passando por cima de qualquer protocolo. Se a parede estiver quente, sai. Agora. Sem testar nada. Não toque em cabo nenhum. Não chega perto do roteador. Não chega perto da tomada. Não. O chiado voltou nesse instante. Mas não era mais fininho. Era grosso. Forte. Pesado. Parecia o som de algo forçando a própria saída. Como se tivesse pressão dentro da parede. Como se algo estivesse empurrando. Eu dei um passo para trás imediatamente, como se o som tivesse me empurrado. E então veio aquele segundo de silêncio. O silêncio que antecede a certeza. O silêncio que o corpo entende antes da mente. Jonas. A voz do supervisor ficou mais baixa, quase um murmurinho grave. Se começou a chiar, já está acontecendo. Já está acontecendo. Aquela frase entrou em mim como uma lâmina fria. Eu senti a pele do braço arrepiar inteira. Meu estômago embrulhou. O quarto pareceu se inclinar por um instante. A sensação era clara e cruel. Não era mais possibilidade, nem risco, nem suspeita. Era real. Jonas olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, o rosto pálido. Ele não precisava dizer nada. A expressão dele já dizia tudo. Ele mesmo estava com medo. O técnico, o profissional. O homem acostumado a ver problemas de energia. Ele estava tão assustado quanto eu. A luz piscou. 2 vezes. A segunda foi mais longa, como se estivesse quase desistindo. A cada piscada, o chiado aumentava. E a cada aumento, eu sentia o coração bater mais alto no meu peito, como se fosse tentar escapar pela boca. Mariana, Jonas disse, pela primeira vez me chamando pelo nome com a voz trêmula. Não chega mais perto. Nada disso é normal. Nada. Eu engoli seco. Por um segundo, achei que fosse chorar sem querer. Parecia absurdo, mas naquele momento, minha casa não parecia mais minha. O cheiro de plástico queimado ficou tão forte que parecia estar grudando na garganta. Jonas desligou o viva-voz e segurou o celular com a outra mão, tentando responder, tentando pegar instrução, tentando fazer algo, mas ele mal respirava. Eu ouvi a voz do supervisor, abafada pelo telefone. Se tiver faísca, sai. Sai na hora. Nem pensa. Sai. Faísca. A palavra não devia ser tão pesada. Mas ali, naquele instante, era quase uma sentença. A parede fez um estalo pequenino, quase tímido, mas que soou como um tiro para mim. O som golpeou o ar. O chiado ficou mais agressivo. A temperatura da sala subiu de um jeito que não fazia sentido.
E eu não conseguia me mover. Meu corpo inteiro parecia travado entre medo e incredulidade. Eu tentava achar explicações, corrente de energia, curto, sobrecarga. Mas nenhuma explicação conseguia alcançar a sensação física, quase instintiva, de que aquilo não era um defeito. Aquilo era um colapso. Jonas colocou o celular no ouvido e disse com a voz falhando: Ricardo, está chiando muito. Está aquecendo mais. Tá piorando. Eu ouvi o supervisor inspirar forte, como se estivesse reunindo coragem. E então ele falou a frase que quebrou qualquer ilusão que eu ainda tinha. Jonas, se vocês não saírem agora, pode ser tarde. Não havia mais dúvida. Não havia mais racionalização. Não havia mais espaço para a esperança de que aquilo fosse apenas um fio queimado, um cabo solto, um problema bobo. Nada disso. Era sério, real, inevitável. E estava acontecendo na minha frente, dentro das paredes da minha própria casa, a centímetros da minha pele. Foi nesse exato momento que eu entendi. Eu estava dentro de algo que não tinha como parar. Algo que já estava em movimento muito antes de eu notar os sinais. Algo que estava crescendo. Algo que estava prestes a sair. Foi tudo tão rápido que, por alguns segundos, eu nem sabia se estava realmente vivendo aquilo ou se minha mente tinha desligado alguma parte da realidade para tentar me proteger. O chiado, que antes parecia uma linha fina de som, virou um rugido abafado, como o barulho de algo empurrando o ar para sair. A temperatura na sala subiu tão rápido que o suor começou a escorrer pelas minhas costas, mesmo eu mal conseguindo respirar. O primeiro aparelho a morrer foi a televisão. Ela desligou de uma vez, sem aviso, sem apagar devagar. Só morreu. A tela ficou preta e, meio segundo depois, reacendeu com manchas estranhas, distorcidas, como se houvesse algo por trás tentando aparecer. Eu dei um passo para trás imediatamente, mas o chão tremeu de novo. Dessa vez mais forte, como se alguém tivesse batido do outro lado da casa com força demais. Isso não tá certo! Isso não tá certo! Eu repetia como se fosse um mantra, mas minha voz estava tão baixa que parecia um sussurro dentro de água. Jonas deu 2 passos para trás também. Ele não estava mais tentando parecer profissional. Não havia mais técnico na minha sala. Só um homem com pavor puro no rosto, segurando o celular como se ele fosse um amuleto inútil. O roteador, aquele pequeno objeto que deveria só piscar luzinhas, estava quase quente demais para olhar. E então algo aconteceu que fez minhas pernas quase falharem. As tomadas começaram a chiar. Todas, ao mesmo tempo. O chiado vinha da esquerda, da direita, do corredor, da cozinha, como se a casa inteira estivesse reclamando, rangendo, avisando. Eu senti o ar vibrar de verdade, como se milhares de insetos escondidos nas paredes estivessem batendo asas de uma vez. Meu coração batia tão forte que parecia que ia estourar meu peito. E, de repente, o computador na mesa desligou sozinho. O micro-ondas apitou sem ninguém tocar. A luz do corredor começou a piscar em um ritmo irregular, quase consciente. Foi nessa hora que eu senti algo que nunca vou conseguir descrever completamente. A sensação de que a casa não estava só acontecendo. Ela estava respondendo. Meu corpo inteiro reagiu. O pânico subiu como fogo. Os músculos travaram. O ar ficou curto, seco, ruidoso. Mariana, sai daí agora! Jonas disse, mas parecia que ele mesmo não sabia para onde ir. Ele olhava para a porta e para a parede ao mesmo tempo, como se qualquer escolha pudesse ser fatal. O chiado aumentou. Se tornou quase um grito mecânico. A parede quente parecia pulsar, como se alguma coisa estivesse empurrando de dentro para fora. E foi ali, naquele instante, que eu me perguntei se aquilo ainda era só falha elétrica, ou se havia algo maior acontecendo, algo conectado, algo que fazia sentido entre todos aqueles sinais que eu tinha ignorado. Eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido, porque naquele momento eu me sentia completamente perdida. Se fosse com outra pessoa, será que ela teria fugido antes? Ou teria feito o mesmo que eu, ficado ali, paralisada, esperando a próxima batida, o próximo ruído, a próxima ameaça? E então a escalada final começou. A luz principal explodiu num clarão rápido. Não chegou a quebrar, mas soltou um estalo tão forte que eu levei as mãos aos ouvidos. O ar ficou mais quente, mais pesado, quase impossível de respirar. O roteador deu um solavanco, como se tivesse contraído por dentro, e uma faísca azul saiu dele, pequena, mas assustadoramente viva. A faísca correu pelo cabo como uma centelha nervosa. Eu assisti, sem conseguir piscar,
enquanto ela se movia rápido demais, atravessando a sala como um fio de luz inquieto, indo em direção à parede que já estava quente demais. "Corre!" Jonas gritou, mas a palavra mal chegou ao meu ouvido. Meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse presa numa moldura de vidro. Cada aparelho começou a desligar de forma diferente. Uns piscavam, outros apitavam, outros simplesmente morriam. O som era caótico, irregular, cheio de sinais que eu não sabia interpretar. O micro-ondas ligou sozinho. Piscou, desligou, ligou de novo. Um ventilador parado tentou girar a hélice, mas só fez um movimento torto, como se algo estivesse puxando ele para trás. Eu senti, bem fundo, uma vibração subindo pelo meu pé, entrando pela sola, subindo até o joelho. Era fina, constante, ameaçadora. E então, pela primeira vez, eu tive certeza absoluta. A casa não estava apenas falhando. Ela estava desmoronando por dentro. Algo estava cedendo. Algo estava prestes a romper. A parede que antes só esquentava agora estava quase tremendo. O cheiro era forte, sufocante, impossível de ignorar. A luz parecia respirar. Os cabos rangiam, como se estivessem sendo esticados demais. E por um segundo eterno, o mundo ficou quase silencioso. Quase. Porque bem no fundo, no limite da audição, eu ouvi o som que me fez entender que não havia mais volta. Um estalo longo, arrastado, profundo. O tipo de estalo que não vem de fora, vem de dentro. Eu senti meu coração despencar. Tudo estava prestes a acontecer. Tudo. E eu estava ali, no meio do pior lugar que eu poderia estar naquele instante, entre o colapso silencioso e a explosão iminente. Antes que eu pudesse reagir ao estalo profundo que atravessou a casa inteira, Jonas largou o celular. Ele deixou o aparelho cair no chão como se estivesse queimando sua mão. E naquele momento, percebi que não era só medo comum que ele estava sentindo. Era outra coisa. Um tipo de pavor que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele respirou fundo, um ar trêmulo, preso, como se estivesse tentando engolir algo impossível. "Mariana, eu preciso te contar uma coisa." A voz dele não vinha da garganta. Vinha de um lugar mais fundo. Um lugar pesado. Eu fiquei paralisada. A luz piscou novamente, dessa vez longa demais, e por um segundo consegui ver o rosto dele iluminado só pelo clarão azul da faísca que corria pelo cabo. O rosto dele parecia de alguém que estava prestes a confessar um crime. Jonas passou a mão no cabelo, nervoso, andando de um lado para o outro como se estivesse tentando achar coragem nas próprias pernas. O chiado voltou, mais forte, pressionando o ar entre nós. Mas ele continuou falando, mesmo sabendo que a casa estava quase desabando em ondas de energia. Isso que está acontecendo aqui não é a primeira vez que eu vejo, ele disse com a voz baixa, mas firme. Não é só falha elétrica. Não é. Meu coração desaprendeu a bater por um instante. Há alguns anos, eu fui chamado para um caso parecido, em Campinas. Ele respirou fundo, engoliu seco e a mão esquerda dele tremeu. Uma família, uma casa antiga. Tudo começou igual. Igual mesmo. Eu senti um calafrio tão forte que quase precisei segurar a parede. A sensação era de que eu estava ouvindo algo que nunca devia ter saído da boca de ninguém. Primeiro as luzes estranhas, o calor na parede, depois os aparelhos desligando, e por último esse chiado. Outra faísca correu pelo rodapé, como se reagisse às palavras dele. Na época, ninguém entendeu. Nem a equipe da empresa. Chamaram técnicos, chamaram engenheiros. E ainda assim, ninguém conseguiu explicar direito. Mas o que aconteceu lá? Eu sussurrei, com a voz presa no peito. Jonas hesitou. Ele olhou para mim, depois para o roteador, depois para a parede. E então disse algo que nunca vou esquecer. Aquela casa tinha um histórico. Uma coisa que a família escondia há anos. Uma obra mal feita? Não. Um incêndio antigo? Também não. A voz dele falhou. Era sobre energia. Energia que nunca foi desligada. Um desvio. Uma gambiarra feita pelo pai da família, décadas antes, quando ele ainda trabalhava na mesma empresa que eu. Eu fiquei imóvel. Meu estômago virou. Eu não entendia o que aquilo tinha a ver comigo. Até entender. Mariana, isso pode ter relação com quem morou aqui antes de você. A frase dele atravessou o ar como um raio. Essa parede quente, esse chiado, essa oscilação, não começa do nada. Isso leva anos. Anos se acumulando. Eu senti as lágrimas subirem, mas não pelo medo imediato, e sim por algo mais profundo. Uma lembrança.
Uma lembrança que veio tão rápido quanto a dor de uma digitação errada no teclado. A imobiliária. A mulher que me vendeu o apartamento. A frase dela que eu ignorei na época porque estava com pressa. Era de um senhor muito reservado. Quase não deixava ninguém entrar. Na hora parecia só uma curiosidade. Agora era uma sentença. Esse tipo de acúmulo elétrico, Jonas continuou, só acontece quando alguém mexe muito na fiação. Quando alguém tenta esconder um desvio antigo, um circuito improvisado que nunca devia existir. Ele passou a mão no rosto desesperado. E quando a gente diz que isso é perigoso, ninguém acredita. Até começar a esquentar por dentro. Meu peito apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu olhava para a parede quente, sentindo as lembranças montarem um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. E então, veio a revelação que virou tudo do avesso. Mariana, aquele caso de Campinas? Jonas respirou fundo, como se fosse mergulhar. O homem que fez a gambiarra, o homem que deixou tudo acumulando, era pai da antiga dona da casa. O problema continuou por anos, passando de dono para dono, até explodir. Eu senti meu corpo afundar, porque naquele instante, o que ele disse não foi apenas uma história de outra cidade. Foi um aviso. Pessoas escondem coisas, Jonas disse, olhando para mim com um peso que me atravessou inteira. E quando a gente compra um lugar, a gente nunca sabe o que foi deixado para trás. Minhas pernas enfraqueceram. Eu apoiei a mão na parede e tirei na mesma hora, porque o calor agora era tão forte que parecia pulsar. Jonas, você acha que alguém aqui fez algo parecido? Ele não respondeu. Não precisou. O silêncio dele foi a confirmação. A palavra que ninguém queria dizer. Sim. O chiado aumentou ainda mais. A luz piscou de forma violenta. Um estalo maior do que todos os anteriores atravessou a sala e fez a moldura de uma foto cair no chão. E naquele exato segundo, eu percebi. O problema não tinha começado comigo. Não tinha começado naquele dia. Nem naquela semana. Nem no mês passado. O problema estava ali muito antes de eu entrar nessa casa. Muito antes de eu ligar o primeiro aparelho. Muito antes de eu sequer conhecer aquele endereço. Eu não estava dentro de uma falha elétrica. Eu estava dentro da história de outra pessoa. De escolhas antigas, de segredos elétricos escondidos atrás das paredes. E o pior mesmo, é que isso tudo finalmente estava chegando ao limite. Naquele instante, quando a moldura caiu no chão e o som do vidro rachando se misturou ao chiado das tomadas, eu entendi que não dava mais para fingir que aquilo era só um problema técnico. A casa inteira parecia estar gritando. O ar tremia. A luz piscava como um coração cansado prestes a parar. E eu estava no meio disso tudo, parada, com o corpo travado entre duas decisões que pareciam igualmente perigosas. Jonas se aproximou de mim, mas não muito. Era como se até a distância entre nós dois tivesse virado um cálculo de risco. Mariana, a gente precisa escolher agora, ele falou, com a voz firme por fora e quebrada por dentro. Ou a gente tenta desligar tudo no disjuntor agora, ou sai correndo e deixa isso aqui, seja lá o que for, se resolver sozinho. A palavra sozinho pesou. Deixar a casa sozinha. Deixar tudo o que eu tinha ali. Deixar o risco crescer sem ninguém olhar. Eu olhei para o corredor que levava até o quadro de luz. Parecia mais longo do que nunca. Não era só um corredor. Era um túnel escuro, cheio de estalos invisíveis, cheio de perigo que eu não via, mas sentia. O som vinha de lá também, um zumbido baixo, grosso, pulsando. Se a gente for até o disjuntor tem que ser rápido, Jonas continuou. Mas se tiver faísca no caminho, se tiver qualquer coisa, a chance de dar ruim é grande. Ele falava, mas minha mente já estava em outro lugar. Estava vendo as coisas que eu podia perder. As fotos na estante, a manta da minha mãe, os livros que eu levei anos para juntar, as lembranças pequenas, os objetos sem valor para o mundo, mas gigantes para mim. Saindo dali, eu poderia perder tudo isso. Ficando, eu poderia perder muito mais. O chiado aumentou ainda mais, como se a casa estivesse respondendo ao nosso debate. A televisão, que já estava com a tela manchada, deu um lampejo estranho, uma imagem distorcida, e apagou de vez. O ventilador tentou girar mais uma vez, fez um ruído agudo e morreu. O micro-ondas acendeu o painel sozinho, exibindo um horário que não fazia sentido algum, como se o próprio sistema estivesse confuso. Eu sentia a pressão subir, uma vontade enorme de chorar, e, ao mesmo tempo, de gritar, de correr, de chutar a parede, de desligar tudo com as mãos se fosse preciso.
mas minhas pernas tremiam. Meus dedos estavam frios, mesmo com o calor absurdo no ar. Se a gente sair e isso pega fogo? A pergunta saiu da minha boca sem que eu planejasse. Jonas respirou fundo. Não respondeu logo. Olhou para o corredor. Olhou para o teto. Olhou para mim. Se pegar fogo com você aqui dentro, é pior, ele disse, enfim. Eu engoli seco. A sensação era de estar sendo esmagada por dois medos diferentes. O medo de perder minha casa e o medo de perder a mim mesma. E aí, no meio desse turbilhão, passou algo pela minha cabeça que eu não consegui segurar. Um pensamento meio bobo, meio desesperado, meio humano demais. Eu não sei até hoje se tomei a decisão certa. De verdade. E às vezes eu queria poder perguntar isso para cada pessoa que escuta essa história. Se fosse com você, o que você faria? Me diga o que você acha nos comentários, porque até agora eu me pergunto se eu fiz o certo ou só fui levada pelo pânico. Naquele momento, porém, não tinha comentário, não tinha opinião de ninguém. Só eu. Eu e o barulho da casa desmoronando por dentro. Eu fechei os olhos por um segundo e tentei ouvir alguma coisa além do chiado. Meu coração, minha respiração, qualquer coisa que me ancorasse. Senti o suor escorrendo pela nuca. Minhas mãos formigavam, como se pequenas agulhas invisíveis estivessem andando pela pele. Eu vou tentar o disjuntor, eu disse, antes mesmo de ter certeza do que estava falando. Jonas arregalou os olhos. Tem certeza? Não tenho, respondi. Mas também não tenho certeza de que correr e virar as costas para isso vai me deixar em paz depois. Ele hesitou, mas então acenou com a cabeça. Então a gente vai junto. Rápido. Se qualquer coisa estalar perto demais, a gente volta. Dei o primeiro passo no corredor. O chão pareceu responder com um leve tremor. As paredes eram estreitas, e eu tinha a impressão de que elas estavam mais perto do que de costume. O chiado vinha de todos os lados, como um monte de rádios ligados fora de sintonia. O ar estava tão quente que era como caminhar por um lugar onde alguém tinha deixado um forno aberto. A cada passo eu pensava, se isso der errado, acaba aqui. Chegamos na metade do caminho quando uma luz no teto do corredor piscou tão forte que quase me cegou. Foi um clarão branco, seguido de uma sombra pesada. O cheiro de queimado ficou ainda mais agressivo, quase insuportável. Eu ouvi o barulho de algo no teto, como se um fio tivesse se rompido, como se alguma coisa tivesse se soltado lá em cima. Mais rápido, Mariana, Jonas falou, mas a voz dele pareceu distante, como se ele estivesse no fim de um túnel. Eu forcei as pernas a continuarem. O quadro de luz estava alguns passos adiante, mas parecia fugir de mim. Um estalo atrás de nós me fez virar bruscamente. Vi uma pequena faísca sair de uma tomada da sala e correr pelo rodapé como um bicho de luz, avançando rápido demais. Ela sumiu numa fresta, mas eu sabia que não tinha ido embora. Tinha entrado em algum lugar mais fundo. Meu peito apertou. Se eu demorasse, aquilo podia explodir. Se eu fosse rápido demais, podia encostar em algo que não devia. Cheguei em frente ao quadro de luz. A tampa de metal estava quente. Quente de um jeito que parecia até pulsar. Coloquei a mão perto, sem encostar, e senti o calor vindo como ondas. Eu sabia que, se abrisse, teria que desligar tudo de uma vez. No escuro. No calor. Com o chiado gritando dentro das paredes. Mariana, se você abrir, desliga geral. Não tenta pensar em cada coisa. Tudo. Sem hesitar, Jonas disse, já perto do corredor, pronto para me puxar se algo desse errado. Por um segundo, eu travei. Tudo em mim gritava para sair correndo. Mas alguma outra coisa lá dentro gritava mais alto ainda. Se você não fizer nada, você vai assistir a casa desmoronar. Meu dedo tocou na trava da tampa. E foi nesse exato momento que aconteceu. Um estrondo ecoou pela casa. Não foi mais um simples estalo. Foi um barulho denso, cheio, como se um pedaço inteiro da energia acumulada tivesse se soltado de uma vez. A luz da sala apagou. A do corredor piscou tão rápido que virou quase um estrobo. O chiado virou um rugido longo, quase um grito metálico. Senti o ar vibrar ao meu redor. Senti a parede tremer. Senti, pela primeira vez, que o colapso tinha começado de verdade. E eu estava ali, com a mão na tampa do quadro de luz, a poucos centímetros de decidir se enfrentava aquilo, ou se corria e abandonava tudo. O estrondo ainda ecoava na minha cabeça quando finalmente puxei a tampa do quadro de luz. O metal vibrou nos meus dedos como se estivesse vivo. Por um instante, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. A luz piscando, o chiado subindo, o cheiro de queimado apertando a garganta. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim, que até então estava em pânico,
ficou focado. Não calmo, não tranquilo, mas firme. Como se no meio do caos, uma linha se iluminasse mostrando o que eu precisava fazer. O quadro de luz estava quente, mas não quente o bastante para queimar. Era um calor estranho, pulsado, como se a energia estivesse lutando para sair. Os disjuntores tremiam levemente. A vibração vinha direto da parede, passando para o metal, depois para minhas mãos. Meus dedos suavam, meu peito doía. Mas eu sabia que se não desligasse tudo ali, naquele segundo, a casa inteira poderia virar uma tocha. Lá atrás, na sala, ouvi outro aparelho morrer. O micro-ondas soltou 3 bips curtos e apagou. A televisão fez um estalo seco, como madeira quebrando, e eu ouvi o vidro interno rachar. Coisa fina, mas audível. As lâmpadas acendiam e apagavam tão rápido que eu tinha flashes rápidos da sala em movimento. Jonas parado perto da porta, a sombra do corredor oscilando, as paredes respirando calor. Pela primeira vez, apesar de todo o caos, eu entendi algo. A coisa não estava mais crescendo. Ela estava saindo, se espalhando, procurando onde ceder. O colapso tinha começado. E agora o único caminho era conter, não impedir. Aproximei o dedo do disjuntor principal. O chiado ficou mais agudo, como se tivesse me detectado mexendo ali. A luz piscou com mais força, quase apagando de vez. Jonas deu um passo à frente. Mariana, agora! A voz dele quebrava, mas era firme o suficiente para me puxar de volta quando minha mente quase fugiu. Eu puxei o disjuntor. O clique foi seco, direto, anticlimático. Mas o efeito... Não. A casa inteira tremeu. O chiado explodiu numa onda curta e depois morreu. O calor recuou em poucos segundos, como se alguém tivesse soprado contra ele. A luz apagou de vez, mergulhando tudo numa sombra profunda, pesada, silenciosa. E então, pela primeira vez em muito tempo, não houve estalo. Não houve chiado. Nada vibrou. Um silêncio caiu sobre o apartamento, tão grande que parecia uma entidade. Era como se o ar estivesse descansando, como se o próprio prédio tivesse soltado uma respiração depois de segurar por tempo demais. Eu fiquei ali parada, com a mão no quadro, respirando mais rápido do que devia, ouvindo meu coração tentando voltar ao ritmo normal. Mas o silêncio não era paz. Era pausa. Um intervalo entre quase aconteceu e agora precisamos entender. A parede, antes quente, começou a esfriar devagar. Eu toquei com as costas da mão, hesitante, quase tremendo. Ainda estava quente, mas não queimava. Era o calor que restava, não o que crescia. Você salvou essa casa, Jonas disse atrás de mim. Mas a frase não parecia vitória. Parecia alívio. E alívio, às vezes, pesa mais que medo. Eu fechei o quadro e respirei fundo. Minhas mãos tremiam como se ainda estivessem segurando corrente elétrica. Mas minha cabeça estava mais clara do que antes. Como se o susto tivesse tirado uma névoa que eu nem sabia que existia. Comecei a caminhar pela casa devagar, avaliando os danos. A televisão estava definitivamente queimada. A tela tinha uma marca escura, quase um desenho abstrato queimado por dentro. O micro-ondas tinha um cheiro levemente metálico e o painel não acendia mais. O roteador, aquele pequeno monstro silencioso, agora estava opaco, parado, com uma mancha escura no canto, como se tivesse queimado por dentro. Na tomada da sala, havia um traço preto, fino, indicando exatamente onde a faísca correu antes de sumir. Era feio, era assustador, mas era controlável. Eu não ia perder minha casa. Não naquele dia. Jonas foi até a parede e colocou a mão por cima. Tá esfriando rápido, ele disse meio surpreso. E era verdade. O calor, antes vivo e pulsando, agora recuava como água se afastando da praia. Ele se sentou no chão, exausto, passando a mão no rosto. Eu sentei também, não por escolha, mas porque minhas pernas finalmente cederam. O corpo inteiro tremia. Mas pela primeira vez desde que aquilo começou, eu conseguia respirar sem sentir que o ar estava me empurrando. No escuro, sem aparelhos ligados, sem luz, sem som, a casa enfim parecia só uma casa. E não uma criatura prestes a abrir a boca. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não era mais a pessoa que acordou naquela manhã achando que seria um dia comum. Eu tinha visto a casa por dentro. Tinha visto como escolhas antigas atravessam o tempo. Tinha sentido na pele o peso de algo que cresceu escondido, esperando uma chance para ceder. E, acima de tudo, eu tinha entendido uma coisa que só percebe quem vive um quase desastre.
A verdadeira explosão não é o barulho, é a decisão que você precisa tomar segundos antes dela. Ali, sentada no chão escuro do meu corredor, ainda com os dedos tremendo, eu sabia que o pior tinha passado. Mas não tinha acabado, porque agora vinha a parte mais difícil. A parte que não envolve faíscas, nem fios, nem disjuntores. A parte de descobrir a verdade. O que havia sido feito naquela parede. Quem tinha deixado aquilo lá? E por quê? E eu sabia, com uma certeza fria e absoluta, que essa resposta ainda estava me esperando. Quieta, escondida, exatamente onde tudo começou. Depois daquele silêncio escuro no corredor, muita coisa aconteceu, mas nenhuma tão barulhenta quanto o que ficou dentro de mim. Quando a energia foi cortada no prédio inteiro para a segurança, quando os bombeiros vieram, quando o eletricista especializado chegou horas depois e começou a abrir a parede, eu já sabia, no fundo, que não era só um defeito. Eu vi com meus próprios olhos o que tinha por trás do gesso. Fios velhos, emendados de qualquer jeito, fita isolante ressecada, cabo passando por trás de tomada que nunca deveria existir, desvio feito na entrada, ligação improvisada para alimentar mais coisas do que a rede aguentava. Uma gambiarra longa, profunda, antiga. O eletricista olhou, balançou a cabeça e disse uma frase que me marcou de um jeito estranho. Isso aqui não começou com você. Isso aqui é a história que ninguém quis contar. Depois eu descobri, perguntando na portaria, ouvindo vizinhos mais antigos, que o dono anterior do apartamento realmente mexia em tudo sozinho. Que vivia fazendo melhoria, abrindo parede, puxando fio por fora do padrão. Que ninguém nunca soube direito o que ele fez ali dentro, só que vivia apagando a luz do prédio inteiro. E que, quando ele morreu, a família vendeu o imóvel rápido, sem falar muita coisa. E aí tudo fez sentido. Eu entendi que aquela tarde não foi só azar, nem só falha técnica. Foi a continuação de uma história que começou muitos anos antes de eu chegar. Eu herdei um problema escondido, empurrado, ignorado. Herdei sinais que outras pessoas já tinham visto, mas chamaram de frescura, coisa à toa, normal. Até o dia em que não foi mais normal. Eu saí daquela situação com a casa inteira revisada, com a parte elétrica refeita do zero, com laudo, com tudo dentro das normas. Gastei dinheiro, tempo, paciência. Tive que jogar fora aparelhos queimados, foto quebrada, lembranças físicas. Mas ao mesmo tempo, ganhei uma coisa que não tem preço. A noção clara de que quase tudo que explode de repente já estava sendo avisado há muito tempo em detalhes pequenos. Hoje, cada vez que uma luz pisca diferente, eu não dou risada. Eu olho. Quando um cheiro estranho aparece, eu não empurro para depois. Eu investigo. Quando meu corpo arrepia sem motivo, eu não descarto. Eu escuto. Porque eu aprendi, na prática, que o perigo raramente começa grande. Ele começa no chiado que a gente ignora, na tomada que esquenta e a gente acha normal. Na desculpa, depois eu vejo isso. E não é só na parte elétrica, não. É em relacionamento, em trabalho, em saúde, em tudo. Quase sempre, antes do estalo mais forte, existiram dezenas de avisos que a gente escolheu não ouvir. O técnico Jonas, depois de tudo resolvido, virou quase um amigo. Ele me mandou mensagem alguns dias depois dizendo: "Dessa vez deu tempo." E essa frase ficou presa em mim. Dessa vez deu tempo. Quantas vezes na vida a gente percebe as coisas tarde demais? Quantas vezes a gente sente que alguma coisa não está certa e continua como se nada estivesse acontecendo? A verdade é que aquela faísca na parede não queimou só aparelhos. Ela queimou uma parte de quem eu era antes. A parte que dizia: "Ah, isso não é nada. Para de exagerar. É só impressão." Hoje, se algo dentro de mim diz que tem algo errado, eu respeito. Talvez seja só medo. Talvez seja só cansaço. Mas talvez seja um aviso. E eu prefiro parecer exagerada do que assistir, de novo, tudo quase desmoronar na minha frente. Se você chegou até aqui comigo, ouvindo essa história, é porque, de algum jeito, ela conversou com algo dentro de você também. E se fez sentido, se te fez lembrar de algum sinal que você anda ignorando na sua vida, eu quero te pedir para ficar mais perto. Se inscreve no canal, porque é aqui que eu vou continuar contando essas histórias que parecem só mais um dia normal, até o momento em que tudo vira. Ativa também o sininho, para não perder as próximas, porque às vezes é numa frase perdida que a ficha cai pra gente. E agora, enquanto você respira fundo junto comigo depois dessa, já estão aparecendo 2 histórias na sua tela. Escolhe uma delas, clica e continua comigo,
porque eu ainda tenho muita coisa para te contar antes que a próxima luz pisque.